Alô, alô, meu povo, mais um Pode Tudo e mais um pouco ao vivaço pra você. Vocês estão bem? Tá feliz? Estamos, viu? Felipe Fole na área e ele, Flávio Melo. Sim. Vulgo Flapper Melo, chama assim. Flapper Melo, sim. Você tá bem? Não é mais agora o arroba do meu... Não é mais? Você mudou o arroba do seu Instagram? Agora tá Flávio Melo mesmo. Entendi. Que é o meu nome, entendeu? Legal. Mas mesmo assim me chamam ainda de Flapper Melo, como Show, você. claro. 1 ano de podcast, agora você vai procurar Flapper Melo, não existe Não mais. tem. Grande erro Ele de vai te branding. recomendar o Flávio.melo, porque Flávio Melo já tinha. É nojento. E tem crase ainda no seu nome? Não Invertido? tem mais crase. Aquilo foi uma brincadeira, entendeu? Mas não tem mais crase, não. Bom, viva a sociedade, é isso. As pessoas são Viva. esquisitas. Tô brincando, a gente se diverte aqui. Gente, pode tudo e mais um pouco, com mais um convidado e tanto. A gente vai falar que já participou de reality, mas é um baita de um médico, um doutor. Eu não vou falar muito mais não, as pessoas sabem quem é, tem o nome, tem a thumb, mas é pra quem vê depois. Causa uma certa novidade. Frisson. Você falou isso pra mim, falou, Felipe, não revela, é importante. Porque depois quando eu assisto, é diferente. Quando vem aquela chamada... Muda a energia. Muda, é outra coisa. De apresentar a pessoa. Exatamente. Então não vamos falar. Gente, mas tem patrocinadores, daí a gente pode falar, beleza? Amigos Conceito, vamos ver o vídeo? São 10 mil metros quadrados de loja. Aliás, que loja, hein? O que tem por lá, meu amigão? Pois é, Fê, são 10 mil metros quadrados distribuídos entre loja, Sim. restaurante, praça com fonte, estacionamento privativo com carregamento de carro elétrico. Demais. Tem peças exclusivas, assinadas, aquele atendimento exclusivo e a loja foi feita para você. Artistas que já passaram e compraram por lá. Por favor, cite alguns. Vamos lá. Rafa, irmã de Neymar. Toma. Carlos Alberto de Nóbrega. Toma. Fred Bruno. A Rafa eu vi quando ela tava lá. Eu já encontrei outros também. Deixa eu falar um aqui que eu lembrei. O Maicon, do Palmeiras, já encontrei por lá também. Fala mais. Boca Rosa. Boca Rosa, Bianca Andrade. Fred, que era o marido. Fred Bruno. Exatamente, Fred Bruno, que agora já não está mais no Desimpedidos, né? Tá desempregado. Mentira, deve estar indo pra Globo, certeza. Com certeza. Achou um contrato bem maior, fato. E tem também o Emerson Sheik, que tava lá esses dias, sabe? O ex-jogador de futebol. Sei. Foi lá, comprou pra casa dele em Perdizes, muito legal pro apartamento. É uma loja de tanto com, você vê, um público diferenciado, empresário São Paulo, e tem condições especiais. Por que essa galera vai lá? Porque tem aquela peça diferenciada com um preço diferenciado, com também um gosto que só o seu Carlos e a dona Marta tem. De verdade, tá bem? Raposo Tavares, KM 27,5 sentido Cotia. Então aproveita ali na Granja Viana, Mix Conceito. Tamo junto. Valeu. Bom, agora temos oratória fora de série. Você precisa melhorar a tua oratória ou não? Como é que é? Acho que sim, um pouquinho. Comunicação? Né? Desenvolveu bem, né, nesse tempo aí. É que eu tive aula com o professor do curso, mas de maneira particular. Sim, há 8 de maneira anos. individual. E aqui eu não pego no pé dele, não brigo não. Porque você pega no pé no módulo? Nunca briguei, eu curso? pego no pé, sou chatinho. Sério? Não, na verdade, posso te falar, eu ajudo você a transformar a sua comunicação. Assim, não é transformar, você já é um comunicador, mas acreditar em quem você é. É verdade. E o Flávio, pode ver, nunca eu te falei algo, seja assim ou assado. Sempre quis que você fosse você. Mas me deu já várias dicas. Eu cortei o meu show de bola muito por conta de você. Então, mas vamos explicar o que era o show de bola. Era como é que se chama? Uma muleta, vício de Isso. linguagem. Porque toda hora que um convidado encerrava algum assunto, ele falava show de bola, e ia pra outro, show de bola. Que é igual o tipo, o né. E eu falei, cara, toda hora vem um show de bola. E eu demorei pra falar pra ele, falei, mas eu vou te falar na boa, e acabou. De vez em quando eu solto, mas muito pouco. Eu comecei a prestar atenção. Porque eu comecei a me ouvir. Sai do inconsciente e vem pro consciente. E isso eu ensino, uma
uma das aulas ali do curso Oratória Fora de Série para você desenvolver e se comunicar. Ele tá como exemplo lá, porque ele não era comunicador e tal, ele era ali dos bastidores, jornalista, e hoje é um grande comunicador. Se transformou, né, meu amigo? Obrigado. Beleza? Professor. Gostou? Boa. Pode comprar um curso pra você, tá bom? Gente, ó, aproveita, tá bom? Pro Pode Tudo, você usando o cupom 10% de desconto, 10% off pra você aproveitar. De verdade, eu brinco aqui, eu vivo da minha carreira, 11 anos de carreira, trabalhando com TV, com podcast, tudo mais. Então esse curso eu fiz de coração pra poder te transformar. Espero que te ajude, beleza? Boa, Fê. Quem é o nosso convidado? Vamos nessa. Pois é, nosso convidado tem uma bio de LinkedIn sensacional, Cê é né? louco. Porra, um currículo e Não, tanto. você precisa ver o look. Eu tô com vergonha. Logo hoje eu vim florido. Podia ter vindo um pouco mais formal. Pois é, E você sabia que ele vinha assim. Você é traíra. Eu sabia que ele vinha ótimo. Nosso convidado foi dermatologista, apresentador, influenciador e especialista em saúde, bem-estar e doenças raras de pele. Boa. Entre 2020 e 2021, apresentou a série A Melhor Versão na Band. Já em 2023, venceu juntamente com sua ex-esposa, Jenny Miranda, o reality Casais em Apuros. Que passou na Record, inclusive. E neste ano foi um dos participantes de A Grande Conquistador, também na emissora do Edir Macedo. Para contar tudo e mais um pouco pra gente, garbo e elegância, Fábio Gondijo. Muito bem. Fala, meus amigos. Você tá bem? Obrigado pelo convite, Felipe e Flávio. O nome dos meus dois irmãos, cara. É mesmo? Fábio, Felipe e Flávio. Que isso, hein? Gente, olha só. Com 4, Que então. Porque naquela década lá Não de tinha televisão, 1980 e tudo, a mania era colocar todos os nomes começando com a mesma letra. Principalmente sim. em Minas. Eu não sei se em São Paulo. Olha, a minha sogra, ela conseguiu um feito péssimo, que ela fez Diogo e Diego. Já é ridículo. Diogo, Diego, Daiane e Diane. Ah, e o nome dela é Volney. Ah, não. Tem que morrer, velho. Você desculpa. Mas Foi ela é pesado, mineira? morrer é muito. Ela é mineira? Não é mineira. Mas é um absurdo. Diego e Diogo Não, mas aqui, é ó, o cúmulo pra mim. Por parte de pai também é Ebe, Eda, Eli, Éden, Eudes, Euro, tudo com... Euro. Muito bom, gente. valorizado. É o euro, Valorizado. é o grande tio euro. Nossa. É isso aí. Tá E quase tem R$7. tem essa coisa na família aí de botar tudo com a mesma letra. Muito bem, E muito você bem. é o mais velho, mais novo? Eu sou o do o mais- meio? o mais velho. O mais velho. O mais velho. Que coisa. E largou lá, largou Minas e veio pra São Paulo, né, moleque? Tá Cara, aqui. assim, eu sou de Divinópolis, eu nasci em Divinópolis, eu mudei para Belo Horizonte com 14, 15 anos mais ou menos, para estudar, porque em Divinópolis não tinha escola. Hoje cresceu muito, né? Então, assim, Divinópolis hoje virou uma outra cidade. Mas na época, como eu queria fazer medicina, não tinha escola que fosse me preparar para o FMG, que era a escola que eu queria entrar. Então, eu tive que mudar para Belo Horizonte para conseguir estudar no Colégio Santo Antônio, que é um colégio muito famoso lá, conhecido por quem tem maior taxa de aprovação na UFMG, que foi onde eu fiz minha sonhada medicina. Legal, Na cara. Federal, então. Médico, Foi. é chique ser Passou na médico. Federal. Naquela Medicina. época não tinha opção, meu amigo. Era federal ou então você morria na particular, assim. Entendi. Não tinha- era muito caro. Não é igual hoje, que você tem um monte de particular. Às vezes a particular, tipo assim, você até empurradinho pra entrar, né? Entendi. A gente sabe que hoje é muito assim. É, particular hoje, medicina é uma Algumas bala. são muito sérias, mas tem algumas que não são sérias. E a gente sabe disso. Que E coisa. é hipocrisia falar que não é. Mas a vontade de ser dermatologista, essa especialização, nasceu como ou quando? Então, a minha mãe, ela era artista plástica. Então, assim, eu sempre tive libriana. Então, sempre tive aí uma questão da beleza na minha vida e tudo. Então, Só falar um pouquinho mais. Deixa eu mais ver. perto, eu ia fazer cirurgia plástica. Obrigado. Imagina. Só que aí uma vez eu fui pro internato rural e fiquei no bloco de 8 horas da manhã até umas 4h30, 5 da tarde, o paciente junto com a preceptora, lógico. Claro. O paciente sangrando aquele negócio, eu saí tão cansado que eu falei, cara, eu não quero cirurgia plástica, eu quero alguma coisa que eu consiga melhorar a autoestima das pessoas de forma simples, sem aquele tanto de corte, sem sangue. de sangue e tudo mais. Só queimar umas verrugas, né, moleque? É, tem essa parte. Porque a dermatologia tem a parte do queimador de berruga. Que o pessoal fala, vamos lá queimar uma berruga lá com você e tudo. Só que a dermatologia é muito ampla, né? Ela é muito ampla. Tem a parte estética
né? Que aí era o que competia comigo na época de decidir cirurgia plástica. E tem a parte de doença, né? Que é uma parte, infelizmente, muito rejeitada na dermatologia. Hoje, quando você vai marcar um dermatologista, você tem que ligar e perguntar se você trata doença. Olha que loucura. Porque alguns é só estético. Porque a maioria hoje é só estética. Só botox. E se trata doença, e quando a doença é rara, tem que perguntar assim, você trata essa doença? Ah, tem que ir afunilando, né? Tem que ir afunilando, porque tem, infelizmente, as pessoas, né? Os dermatologistas que tratam doenças, são dermatologistas, né, que eu admiro, tem dermatologistas que eu admiro demais. Só que existe um mundo na dermatologia, e tanto na medicina também, existe uma vastidão de doenças muito raras que, vamos falar, são 100 casos no Brasil. Ah, então esse aqui a gente não precisa, você não precisa saber muito, você deixa passar. Só que aí, que foi o que aconteceu, meu programa na Band foi sobre isso. Eu fui na casa dessas pessoas. A gente escolheu um grupo de 10 doenças, das doenças mais raras, e fomos conhecer quem são esses pacientes que são, tipo, que existem. E, cara, você passar o dia, 3 dias ali na casa da pessoa, vendo como que é a vida da pessoa. Meu amigo, isso transformou a minha vida. Eu trabalhei com estética 12, 14, até hoje, né? 15 anos de formado. Só que isso deu um clique no meu propósito, que eu falei assim, gente, eu não posso deixar essas doenças raras sem atenção. Foi aí que eu fui fazer o mestrado em doenças raras e eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa por eles. Porque se eu não fizer, pouca gente quer fazer. Entendi. E quais são as principais doenças raras de pele? Isso também é curiosidade. Né? Vamos pegar assim... Vitiligo já é uma. Isso, vamos pegar assim das raras, só que as raras bonitinhas, que o pessoal, né? O vitiligo é um que até a Natália, que participou do BBB e depois da Grande Conquista, trouxe à tona. Então, assim, achei maravilhoso isso. Por quê? Porque o vitiligo, há muito tempo atrás, o pessoal falava, isso aí pega. Depois todo mundo achava que o vitiligo passava, desculpa. E aí, com o tempo, né, o pessoal foi... E aí a Natália veio para encerrar quebrar isso. Né? Só que aí a gente tem as outras. Vamos pegar aí o albinismo. Né? O albinismo é o branquelão. Sabe? Todo mundo, quando era novinho, já estudou com o brancão, que eles odeiam, choram, tem pavor de ser chamado assim. Por quê? Porque geralmente são filhos, albinos são filhos de negros. Então ninguém sabe disso. O pessoal acha que, por ser branquinho, veio de uma família muito branca. Então não, a maioria dos albinos são filhos de negros. Eles têm problema ocular. Então geralmente é aquela criança que é colocada na cadeira lá na frente do quadro. Então já passa por essa humilhação. Eu já vi um na academia e ele ficou olhando pro celular sempre bem de pertinho, assim. Eu notei, falei, puxa, talvez tenha um problema de visão. É isso. É isso. Ele já tem, então... Tem uma tendência maior, né? Ele já nasce, então, com... E aí, assim, o primeiro episódio que a gente fez sobre o albinismo a gente fez videochamada na África. A gente tem um projeto de ir para lá, inclusive. Porque lá os albinos, eles são... Assim, quando eles nascem numa família, eles são considerados uma maldição, né? Porque nasce na África uma criança branquela, que, entre aspas, né? Que precisa de protetor solar, que eles não têm custo lá nem para sobreviver com comida. Então, é considerado uma maldição porque não pode trabalhar porque tem problema ocular. E, geralmente, essas crianças lá são vendidas ou para tráfico de órgãos ou, então, para rituais de feitiçaria. Nossa. Caramba. Que existe muito essa questão lá. Então, assim, na época a gente foi conversando e eu fui me aprofundando nessa história. E, assim, e é algo de você pensar como é que existe isso. Mas existe. Existe. Quais países da África, pra gente... Ou cidades, Angola. assim? Angola? Na Angola? Na Angola. Angola tem. Tanzânia Angola. tem. Né? Então, assim, tem uma incidência muito alta de albino lá. Só que em alguns, principalmente na Tanzânia, existe esse tráfico. Então, assim, é considerado ou uma maldição, porque essa criança não vai poder trabalhar e ajudar na família, ou uma bênção, porque aí sim a criança vai poder ser vendida, alguma coisa do tipo.
Depende da família, depende do ponto de vista da família. E isso eu tô querendo dizer, né, no que acontece de pior, né, gente? É claro que se nasce numa família bem-sucedida e tudo... Isso não acontece. Mas isso tudo tem aí o cunho religioso, tem o cunho... socioeconômico e tudo mais, né? Então, assim, aí a gente vai colocando essas... Então, assim, beleza. De todas essas, por exemplo, principalmente o albinismo, tem maior chance de câncer de pele. Que foi que minha mãe morreu de câncer. Então, eu vim com essa... Eu estava no 5º período de medicina e vim com essa angústia. Que eu não soube salvar minha mãe. E aí, eu falei, poxa, a dermatologia tem essas doenças raras... E na hora que eu puxei as doenças raras, todas culminavam com câncer. Aí eu fui fazer especialização em câncer no Albert Einstein. Que aí eu fui juntando. Só que Deus faz as coisas na vida da gente e a gente não percebe. Só depois de um tempo que a gente fala assim, gente, eu fui fazendo isso, seguindo meu instinto e agora tudo se encaixou. Parece que tudo foi feito para isso, sabe? Então, assim, acabou se tornando algo... E aí eu me envolvi com as crianças com epidermólise bolhosa. Que são aqueles menininhos, aquelas menininhas que têm a pele como se tivesse sofrido queimadura no corpo todo. Então, até teve uma acho que é Miss Brasil, que apareceu esses dias com queimadura. A Natália. Natália, o nome dela? Natália. E aí ela até puxou essa causa, eu até republiquei o vídeo dela. Ela falou assim, gente, essas 2 queimaduras me doíam tanto. Imagina essas crianças com o corpo todo queimado. Então, assim, é coisa que vai falar... O meu estudo do mestrado, a minha dissertação, a gente conseguiu 140 pacientes de 890 que são catalogados no Brasil. Então, já foi um estudo bacana. São poucos, mas pode ser seu filho, pode ser... seu primo, pode ser seu pai. Isso já nasce ou... Genética. Genética. Só que pode ser um gene mutante, pode aparecer em qualquer família. Claro que casamento consanguíneo, né? Então, tipo assim, parente, primo com prima. E onde que acontece... Aí vem a questão, que onde que acontece casamento mais consanguíneo? Em lugares mais do interior, onde as pessoas têm menos acesso à ajuda. E informação também, né? Sim. E aí vai virando um bolo de neve. Porque eu lembro que quando a gente foi visitar esses pacientes, você entrava para o interior, depois entrava para mais um pouco, entrava e ia entrando até... Falava, gente, como é que consegue chegar aqui? Aí você imagina para tirar essa pessoa daqui, dessa casa, desse jeito que tá. Então, é uma situação que eu vi que... Aí eu fui embora, eu falei assim, gente, eu não posso deixar isso. Tendo visto isso. Não posso deixar como tá. Entendi. E além do sol, existe algum outro componente importante que causa o câncer de pele? Ou o sol é o único? Na verdade, a gente parte agora para o que é comum e o que é assim, que importa a todos nós. Porque, assim, as doenças raras deveriam importar realmente a todos nós, porque por uma questão até de humanidade. Mas em relação ao câncer, o que importa para o melanoma, que é o câncer maligno, mais maligno e que mais mata, é o número de queimaduras que você teve até os 10 anos. Aquelas queimaduras que deixaram bolhas. Então, assim, claro, né, que os outros tipos, espinocelular, basocelular, é o sol que você toma continuamente. Agora, o melanoma, que é aquela pinta escura, né, que tem todas as características, é o número de queimaduras que você teve até 10 anos. Então, assim... E qualquer tipo de queimadura? Geralmente é queimadura solar. Solar, tá. Aí tem outros tipos de câncer, né? Que eles são de acordo com outros tipos de queimadura. Queimadura química, aí dá o espinocelular, que é um outro subtipo. E geralmente falar um câncer num órgão, a gente fica desesperado. O câncer de pele, engraçado, não soa tão desesperador assim, mas explica mais sobre esse câncer. É assim, ó, a maioria dos cânceres, graças a Deus, né? Eles são tumores malignos, né? Só que eles, por algum motivo, não são do tipo não melanoma. Então, são tipos que não evoluem de uma forma tão rápida.
Tá? Então, por isso que a gente fala que eu tive um câncer de pele, é tão comum, é um câncer mais comum do Brasil. Só que, por sorte, os tipos mais malignos são os mais raros, que é, por exemplo, o melanoma. Mas a grande questão é, todo mundo se preocupa com os outros tipos de câncer, né? Câncer de intestino, câncer de estômago, fazendo endoscopia e tudo mais. Só que, quantos de vocês procuram o dermatologista por rotina para fazer screening, que é a pesquisa, né, do câncer? É muito raro. Nunca, não. É muito tá difícil. Falando aqui, eu já lembrei de uma pinta gigante que tem na nuca, já vou virar de costas aqui pra E você você agora. sabe que eu faço isso o dia inteiro. E deixa eu te falar, depois que eu parei de atuar no consultório ativamente, cara, e eu detectei 2 melanomas, um na minha cunhada, na mãe da minha cunhada. O outro, eu vou dizer para vocês depois, em breve, quem foi, que eu não posso dizer aqui agora. Mas foi no meio de uma festa, entendeu? Então, assim, ela me falou, Fabinho, deixa eu te mostrar uma pinta aqui. Aí, na hora que ela puxou aqui a perna, aí eu olhei assim, eu também gelei na hora, né? Falei, não acredito. Puta. Você já identificou. Falei, você tem que ir lá depois, na clínica, que depois a gente vai tirar isso aí. Né? Você Como não é ia que eu acabo estragar com a a festa, festa aniversário do meu irmão. da pessoa. Ela tava lá e tudo. E aí, falei, poxa, né? Aí depois eu avisei pra minha cunhada, ela resistiu um pouco ainda, eu ligava, falava, já tirou? Graças a Deus tirou, era um melanoma mesmo e tá curado. Tem um outro caso que eu não vou comentar, e o outro era de uma amiga, minha melhor amiga, oftalmologista, lá do prédio que trabalhava comigo. Ia direto, ia todo dia lá na clínica. Um dia ela virou pra mim e falou assim, eu tenho uma pinta aqui na coxa, não sei o quê. Aí eu falei, deixa eu ver. Ela, não, deixa, depois você mostra. Eu falei, deixa eu ver, parece que chama, né? Aí eu falei assim, deixa eu ver. Aí ela abaixou. Aí na hora que eu bati o olho de novo, e médico, sabe? Ela falou assim, é grave, né? Olhou clínico. Ela falou assim, é grave. Já percebeu. Aí eu falei, E como essa? vamos tirar agora. Pra quem tá assistindo, aliás, temos 1.500 pessoas assistindo, velho. Pô, cara, que bacana. Fenômeno. Aliás, se você tá vendo agora, tá gostando, deixa o teu like. Isso. Deixa o teu like aí, porque chega pra mais pessoas a nossa transmissão. E então também já faça deixa sua o teu pergunta like. também, né, Fê? Faça a sua pergunta que a gente Porque vai ele ler é dermatologista. aqui. Muita gente não Exatamente. sabe que o Dr. Fábio é dermatologista, uma referência no país ainda. É isso. E de doenças raras. Agora, é o mais pra quem difícil. tá assistindo a gente, ouvindo, né, no final das contas, tem gente só ouvindo ali, como que eu sei, sem você ou sem o médico, analisar se é um melanoma? Beleza, essa vamos pinta. lá. Ele é muito Olha só, diferente. todo tipo de pinta tem a regra é uma regra muito simples, do ABCDE, tá? Então toda pinta que é assimétrica. Então se você olha, um lado tá diferente do outro, beleza? É um pontinho para você contar. A borda é irregular, então aquela borda meio, né? Meio florzinha, assim. Sim. O C é cor, tem mais de uma cor. Então tem aquela pinta preta, depois castanha, e tem um pouquinho rosa, e aí você branco no meio assim, aí você já... O diâmetro, maior que 0,6, né, centímetros, ou seja, uma ervilhinha. Então, maior que uma ervilha, fica esperto. E letra E está crescendo, então evoluindo, ABCDE. Legal esse ABCD. Então, assim, só que o principal disso é o seguinte, a gente não consegue avaliar primeiro nossas costas. Então, é geralmente alguém que fala e a gente às vezes não quer escutar isso. Tem uma pinta aqui, aí a pessoa fica até com vergonha. Já vi vários casos de gente falar assim, eu tava evitando para vir porque eu nunca nem vi direito. Couro cabeludo. É muito difícil da gente avaliar aqui. Nossa, né? é Então, verdade. às vezes, assim, o que eu sugiro é para falar assim, pede pro namorado, pra namorada, pro pai, pra mãe, na hora que você estiver deitado vendo televisão, para alguém ficar vendo seu couro cabeludo ali para ver se tem alguma pinta. Então, assim, se isso chega, vamos supor, dessas 1.500 pessoas que estão aí, se todo mundo fizer isso, se você pegar a incidência de câncer, a gente, né? Então, assim, convido todo mundo a fazer isso. Cada 10 pessoas, quantas morrem de câncer de pele? O Cara, povo ouvir agora e agora, nesse momento, mandar alguém fuçar a cabeça e as costas. Essas estatísticas de quantas morrem é um pouco complicado, porque a gente tem um índice de morte em 5 anos, né? E depende muito do grau de acometimento. Então, assim, o objetivo não é assustar ninguém, né? O objetivo é só lembrar
dessas outras questões. Porque tem, poxa, regiões que são chatas. Região perianal, entendeu? Região que do períneo, que às vezes a pessoa, né, do ginecologista até vai, mas o homem, entendeu? Reluta para ir no urologista. E o homem tem preconceito, né? Então, assim, entre os dedos do pé, pode dar, principalmente em pacientes negros. Então, assim, paciente negro geralmente é mão e pé. E aí são, às vezes, que você confunde a pele ali com a pinta. E eles acham que eles não têm câncer, né? É muito comum o negro achar que não tem câncer. Mas a cor de pele influencia na incidência? Influencia. Os pacientes brancos, né? Eles têm mais desse tipo melanoma, homens nas costas e mulheres nas coxas. E os pacientes negros nas regiões acrais, que a gente chama, que é as regiões das mãos e dos pés. Das mãos e dos pés. Muito bem. Uma coisa que chamou a atenção, eu vi recentemente uma entrevista da Isabela Fiorentino e ela disse que o dermatologista dela recomendou ela não usar mais protetor solar, usar apenas óleos. Então eu queria saber, protetor, ele faz bem ou é um vilão? Então, isso aí já é um assunto assim que há um bom tempo, né, eu venho me questionando sobre esse posicionamento. A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda o uso de filtro solar. Hoje é a forma que a gente tem de prevenção, é a melhor forma que a gente tem de prevenção do filtro solar, do câncer de pele, tá? Só que aí as questões começam a entrar para as opiniões, tá bom? Por quê? A cada 6 meses, 1 ano, 2 anos, vira e mexe, sai. A substância tal foi proibida. A substância não sei o que foi proibida. Vocês já viram isso? Saindo no jornal? É igual dieta, né? O ovo faz bem hoje, amanhã não faz bem mais. Aí óleo vai de lá coco. o filtro solar, tudo Daqui a pouco não é mais coco. Isso. Então, assim, e o que eu percebo é que às vezes tem gente que passa aquele tanto de filtro solar no corpo inteiro para ficar dentro de casa. Vai passar filtro solar aqui assim tudo, vai botar roupa e vai ficar dentro de casa. Então, eu acho que tudo é moderação. Eu acho que é nem lá nem cá. A gente não precisa exagerar, mas também não precisa, né, não usar. Mas no rosto tem que passar todo dia. Em casa ou não? A luz de casa... Porque minha esposa fala que eu tô velho, porque eu não passo o filtro solar. A recomendação é que todo mundo use o filtro solar. Assim, agora eu vou te dar uma opinião. Em relação ao fotoenvelhecimento, que é um envelhecimento, né, assim... O filtro solar hoje é a melhor conduta. Então, se você usa filtro solar, realmente você vai envelhecer menos. Mas também essa questão de pacientes com melasma usando filtro solar, eu acho muito importante, mas eu acho que ainda vão vir muitos estudos aí mostrando muita coisa controversa. Porque o melasma, que é aquelas manchas amarronzadas que dão no rosto do paciente, é uma doença muito misteriosa. É uma doença assim que ela tem quase que vida própria. Então, assim, ela não cansa de surpreender os médicos, assim, os dermatologistas, porque ela tem um comportamento que ela depende muito até do humor do paciente, depende do calor que o paciente... Então, o calor do secador piora o melasma. E a paciente está ali desesperada, às vezes não sabe uma informação básica dessa. E o melasma, o principal disso é o componente psicológico da paciente, né? Paciente que tem melasma, que aquelas manchas marronzadas, elas chegam a entrar num grau de depressão muito grande. Uma vez eu li, pode ser uma lenda urbana ou não, que xixi de bebê passando na pele ajuda o melasma, é verdade? Eita. Então, aí que tá. Eu sou muito curioso também. Eu adoro entrar nos grupos de Facebook das doenças de pele para ver isso, sabe? E assim, é muita coisa que você encontra. Não é recomendado, até porque, na verdade, então tem mulher que passa a menstruação, tem gente que passa tudo que você imaginar no rosto para tratar melasma. Porque quando uma doença não tem tratamento, uma condição não tem tratamento, tenta-se de tudo, né? Vai até que dá certo. Né? Uma hora o melasma grita, ou xixi de bebê, vai... E aí, às vezes, melhorou por uma outra condição. Melhorou porque ela mudou de emprego e ela não está trabalhando perto do forno mais, por exemplo. Verdade. Boa. E as pessoas não observam esse pequeno detalhe. E aí foi o xixi de bebê que melhorou. Eu tenho rosácea, Fábio. E muita gente tem rosácea. Como tratar? Uma vez, quando eu fui no dermato pela primeira vez, ele falou assim, você não vai morrer
disso, mas vai morrer com isso. O que é E rosácea, ele para quem falou, tá vendo a e ele gente aqui falou que agora? inclusive também tem muito a ver com o lado emocional, é verdade isso? Mas o que é rosácea? Deixa Isso. ele explicar, porque ele É isso que eu acho. É você que sofre da rosácea, entendeu? é umas manchas vermelhas no rosto, que o rosto fica grosso, fica descascando, coça muito, arde muito. Eu nunca tinha visto, até conhecer o Flávio. É. E o bacana disso é assim, se pode tirar um lado bom, né? Porque assim, hoje as coisas elas são a informação ela tá tão de fácil acesso, só que o que a gente percebe é que as pessoas parecem que ainda não captaram. Então ainda é aquela pessoa que fala assim: "Ah, ele é tímido, ficou vermelhinho". Tudo que fala ele fica vermelho. Então assim, chegou o pimentão, acontece muito isso. Então, do paciente com rosácea, vai descobrir, é uma condição de pele, uma doença de pele, né? Que é uma condição em que você tem uma sensibilidade maior ao calor, à luz, a todo tipo de estresse. Então, se você pegar qualquer tipo de solução alcoólica, por exemplo, aqueles tônicos que a gente compra na farmácia, e passar na pele com rosácea, ela vai piorar. Ah, não pode passar porque eu passo. Então, Puxa, parei hoje. principalmente se for para aquela pele oleosa e tudo mais, porque aí ela você vai tirando a proteção da pele e aí a rosácea vai piorando. Banho muito quente piora a rosácea. E a rosácea ela é uma condição que o vaso vai lá e faz assim, ó, dilata, depois que ele é estressado. E conforme você vai estressando o vaso, ele vai ficando cada vez mais largo e ele não volta mais. Exceto se você for submetido a tratamentos, né? Então, o que a gente fala para o paciente é submeter-se o mínimo aos traumas que causam a rosácea. Sim. Para tratar. E os outros tratamentos, né? Que Entendi. aí vem bactéria, que também é uma doença muito, muito, muito complicada. O pessoal acha que é fácil, todo mundo banaliza a dermatologia, né? Queimador de verruga, queimador de verruga. Então, assim, meu objetivo hoje, né, como atuando mais na área da comunicação, é levar essas informações que são tão cruciais, porque só quem tem rosácea sabe Que disso. chato. Porque às vezes é um detalhezinho. E às vezes a pessoa fica pagando laser, fica pagando milhões de coisas para fazer. E às vezes é uma coisa pequena que ela pode mudar na vida dela que vai resolver o problema. E incha aqui, né, doutor? Incha. Porque, às vezes eu acordo, tô parecendo um panda. Vermelho, inchado aqui. Falou, cara, não vou sair de casa hoje. Isso. E aí vem um ponto chave que você colocou, que é a condição da pele com a autoestima. Que esse, para mim, é o grande ponto. Nós somos o que nós apresentamos, né, para as pessoas. E a nossa pele é o que se mostra primeiro, né? Então, assim, você perguntou a rosácea, ela está envolvida com bactéria, ela está em alguns casos, ela está envolvida com sensibilidade mesmo. Está envolvido até com a Helicobacter pylori. Tem um estudo mostrando que ela tem relação com a Helicobacter pylori. Então, às vezes, você cura uma rosácea tratando a bactéria do estômago. Olha só, gente. Com os lactobacilos vivos lá. Aí você usa um antibiótico mesmo. Antibiótico. Para matar o Helicobacter. Olha só. Que coisa. doideira. Assim, a medicina é linda. Ela é linda para os médicos, né? Linda para os médicos. Porque para o paciente ela é um terror. Sim. Só que quando ela fica fácil de entender, o paciente vai começando a gostar. Você vai colocando aquilo na vida dele e ele descobre que se ele tem rosácea, às vezes ele está seguindo tudo certinho. Pagou lá R$1.000 numa receita. Pagou mais 4.000 num tratamento. E o básico ele não está fazendo, que é o quê? Na hora de enxugar o rosto, ele está esfregando a toalha. Acabou. Como é que seca o rosto? Que eu sou assim, pedreiro, né? Porque você não tem rosácea, mas é aquele negócio. Às vezes o paciente com verdade. rosácea, ele não percebe, mas ele quer fazer isso aqui. Ele quer tirar Eu não quase o sei negócio. explicar o Ele que quer mas quase tirar a cara. Você não vê? E aí, na hora que... às vezes o erro... É que queima. Você quer tirar com a mão, que queima, incomoda. Por isso que é importante a consulta, sabe? Assim, a gente faz aqui uma orientação sobre o básico, mas às vezes é num detalhe que você vai descobrir, é o lencinho que o paciente está passando durante o dia para secar o suor, que está fazendo com que seu tratamento a laser caríssimo lá não funcione. Não funcione. Tá? Sendo que eu sou totalmente contra tratamentos caros. Eu sou totalmente contra tratamentos caros. Por quê? Isso assusta o paciente, isso faz com que o paciente fique com medo de ir ao médico dermatologista e com que ele não siga o tratamento. Então, assim, hoje, acho que assim, pelo fato de eu, graças a Deus, hoje não depender mais do consultório,
muita coisa que ficou entalada e guardada ali, eu Pode criei soltar. um comprometimento com isso que, assim, que hoje virou quase que meu propósito de vida também, sabe? Entendi. Então, assim, eu acho que a rosácea, por exemplo, esse detalhe aí, você mata muito o diagnóstico. Porque, por exemplo, o paciente está ali achando que tem rosácea e ele, na verdade, o que ele está fazendo é... Ele mesmo está piorando o quadro dele. E nenhum tratamento funciona. Eu passava mesmo a toalha assim, igual o Felipe falou. Aí me ensinaram só passar assim, né? Tipo, secar levemente, isso assim, uma coisa bem... Porque senão você passa assim, irrita mais, né? Parece que ela puxa, dilata mais. E assim. aí tem a rosácea ocular também, né? Quando o paciente começa a ficar com vermelho aqui, e aí ele pode ter alteração nos olhos. Ele tem que mandar... Então quando os olhos ficam muito vermelhos, pode ser então uma rosácea ocular. Ocular. Porque é comum a gente falar em casa, tá com o olho irritado, passa soro fisiológico e pode ser uma rosácea ocular. Olha que interessante. Pode ser uma rosácea ocular. Aí acha que é normal, o olho dele é irritado. E aí assim procura mesmo. o dermato mesmo. Aí, ou já procura pode mandar pro oftalmo. Pro oftalmo que ele trata. Oftalmo. Perfeito. Agora, eu moro na praia. Tem doenças de praia? Meu filho tá com, não é consulta, mas tá com as manchas brancas na praia. A médica falou, é coisa de praia. Praia dá doença, assim, areia, essas coisas, mar, um mar limpo de Santos, que a gente sabe, o mais limpo do Brasil. Então, essa questão das manchas, eu sempre, porque assim, o dermatologista, ele é sempre o da festa, aquele que o pessoal para a festa e pergunta tudo. Já contei um caso aqui, né? Então, assim, às vezes você tá na festa, mas eu tenho isso aqui, não sei o que, olha aqui, aí você tá lá, você tá, às vezes, pega o celular, vai rodando assim, te mostrando. Então, assim, e é normal, porque aí você tem que saber, você tem que ser mais treinado a orientar o paciente fora do consultório, às vezes, do que lá dentro. Porque lá dentro você tá tranquilo. Fora do consultório, você tá do lado da sua família, de gente que... Uma situação que às vezes você não pode falar o que é. Sim. Entendeu? Então, assim, as manchas brancas, né, em geral, né, a gente vai falar da maioria, geralmente ela é por paciente com pele seca, uma doença que chama, uma alteração que chama pitiríase alba. Menino que é aquele menino magrinho, com a pele sequinha, cheia de manchinha que não tem o limite bem definido, é pitiríase alba. Agora, tem aquela que é a mancha branca com um limite bem definido. Não, do meu filho é a primeira. Magro, magrelo, pele seca, e só tem um monte ali. Você já imagina o perfil. E aí, esse aí é a hidratação. E tirar a bucha do banho, porque geralmente a mãe gosta de esfregar? Lá a gente não esfrega, não. Às vezes sai do banho que a gente nem deu banho direito. Aqueles meninos que gostam de ficar em água, né? Tipo Gosta. assim, deve adorar a água. Então, assim, é diminuir a quantidade de banho, usar um hidratante logo depois que sai do banheiro, então enxuga a pele, passa o hidratante. 3 minutos depois. Qualquer hidratante? Aí a gente pede para ser uns hidratantes, né? Sem cheiro, sem cor, porque geralmente é um paciente que tem mais tendência à alergia. Isso, entendi. Entendeu? Então, aí tem essas condições básicas, aí tem os outros tratamentos. Boa, mas bom saber. Mas sem o básico, nada funciona. Então, eu brinco na vida, assim, que muitas vezes, né, para você... Se você não fizer o fundamental, e muitas vezes o fundamental ele é ignorado, não adianta você vir com a melhor pomada do mundo que não vai funcionar. É verdade, porque às vezes você vai na farmácia e produtos dermatológicos são muito caros, né? Os cremes, as pomadas. A indústria ama isso. Pois é, muito caro. E às vezes, como você disse, às vezes, tipo assim, toma menos banho, né? Não esfrega a toalha, coisa que você pode fazer em casa para melhorar. E você gastou uma fortuna, deixou o rim na farmácia. E às vezes melhora só com isso, tá? Isso, então. Boa. Melhora só com isso. Mas não é o que o nosso sistema quer, né? Porque o que eles ganham, né? E aqueles anti-idade, essas coisas? Pra quem tá ouvindo agora e quer ficar bonito e bonita até o fim da vida, que passa pra dormir e de manhã passa vitamina C, e lava a cara, que eu já usei também e às vezes uso. Pois é. É o famoso... bacana, assim, é legal. Rejuvenescer isso, a pele, assim, né? Durante toda a minha carreira... Aqueles La Roche-Posay. R$1 milhão de reais. Maravilhoso. Os produtos são gostosos, assim, é cheiroso, dá vontade até de comer, eu brinco com eles. Eles chegavam com um produto lá, eu falava assim, gente, que delícia, pode comer? Porque é tão cheiroso, tão gostoso. E aí, assim, é o que eu sempre falo e sempre foi o meu posicionamento no consultório também. Não adianta você vender a ideia de que o produto é milagroso, porque nenhum produto é milagroso. Nem o próprio peeling de fenol, que acabou de ser proibido,
não é milagre também. Aquilo lá são os melhores resultados. Nós vimos que tem risco, né? Em mãos erradas, teve morte. Imagina se um produto que pode ser vendido para qualquer pessoa vai fazer um milagre na pele da pessoa. Não vai, gente. Não vai. Ele vai melhorar, vai deixar sua pele mais bonita, mais brilhante, mas falar que vai tratar e que você vai modificar, porque, infelizmente, muitas vezes a capa do produto, ela te faz assim, um anti-idade, anti-rugas, quase que muda, vai favorecer outra pessoa ali, né? Custa ainda R$700, vou comprar, porque vai que, né? Vai que ajuda. Ajuda. Mas aí eu acho que é questão de expectativa. As expectativas não estão alinhadas com... Porque o que funciona, às vezes, é o procedimento. O que muda mesmo é o procedimento. Então, eu acho que isso aí, os dermatologistas sérios, as indústrias sérias, La Roche-Posay é uma indústria super séria, sempre posiciona o médico em relação a isso, para explicar para o paciente que não é milagre, né? Legal, cara. Tem, assim, uma perguntinha, Fê. Tem alguma coisa caseira, algum produto que a gente possa fazer em casa para ajudar a pele? Para deixá-la mais viçosa, deixá-la mais jovem, Escaldapé é bom. Escaldapé. Aliás, deixa o like aí, quem tá vendo. Tem um monte de gente aí, deixa o like, Por beleza? favor, gente. Já deixa o joinha aí, porque Contamos ajuda com a gente. vocês. Obrigado pela participação de todo mundo. Mandem perguntas. Sobre essa questão aí das fórmulas caseiras, a gente tem muito receio, sabe? Porque, principalmente, a gente não sabe a origem que o paciente vai pegar aquilo ali. Muitas vezes está vencido, muitas vezes vai formular de forma, né, de maneira errada. Então, você imagina, se o próprio... a indústria farmacêutica tem todo o cuidado com pH e tudo mais para fazer um produtinho bonitinho para funcionar legalzinho ali para você, imagina você em casa ali. Então, assim, eu acredito que isso seja possível, mas a Sociedade Brasileira de Dermatologia também não recomenda que o paciente faça fórmulas caseiras para tratamento. Para tratar. Exceto o uso dos óleos, né? Os óleos, em geral, para hidratação não são os ideais, mas são bacanas. Então, o correto seria cada paciente procurar o seu dermatologista para entender o seu tipo de pele e, tecnicamente, então saber qual o melhor produto recomendado para passar. Então, e é aí que começa a mudança da coisa. Na verdade, hoje, a telemedicina ela está vindo com tudo. A tecnologia está vindo com tudo. A inteligência artificial ela está vindo com tudo. Então, hoje a gente sabe, tem um estudo mostrando que os diagnósticos feitos por inteligência artificial de melanoma, eles superaram os diagnósticos feitos, acho que uma taxa mais ou menos 95% por inteligência artificial e 83% por médicos. Ou, eu não lembro, não sei direito se eram médicos. Então, assim, as ideias sobre trazer, né, aplicativos em que o paciente possa, na casa deles, ou em qualquer lugar do Brasil, tá, fazer o próprio rastreamento dos nervos e isso ser mandado. A minha ideia, quando eu fiz o MBA de gestão, era mandar para os médicos analisarem. Hoje eu já estou com uma outra proposta. Em breve vocês vão ver atuação em relação a isso. E a proposta é que seja gratuito. Por quê? Porque não faz sentido. Porque, novamente, isso não é para tirar lugar de dermatologista. Porque o que vai ter de paciente indo para o consultório... Porque as orientações, isso não é para diagnosticar, não é para nada. É para dar possibilidade de ser um câncer. Procure um médico. Entendi. Porque, igual nós conversamos, quantos por cento desses pacientes vão ficar procurando entendeu? Então, assim, um aplicativo gratuito, você faz um bem para a humanidade. Demais. Cara, que não... Demais. E hoje tá tudo aí. Tá tudo aí, né? Então, assim, você faz o seu screening e você envia aquilo ali para a inteligência artificial que lá já te dá um resultado. Muito Entendi, bom. bacana. E o Botox, doutor Fábio? Eu faço, velho. Botox. Cara, que tem gente que exagera no Botox, né? Parece. Você faz Então, uma Botox? vez eu fiz em um lugar, não, sem zoeira, foi uma permuta. E aí a mulher me deixou com o olho da Malévola, cara. Fiquei assim, ó. Olho Aí da Malévola, eu não é reagia, ótimo. cara. E eu tinha ido no programa do Luciano Fatioli com a minha sogra e eu fiquei congeladurão, assim, ó. Eu não.
Aí minha sogra falou, você tá estranho. Eu falei, mano, eu parecia um boneco, velho. Se pudesse, eu batia na minha cara pra ver se saía. Cara, acabou comigo, velho. Você não conseguia mexer a face? Não, assim? ficou zoado. Porque quando você faz botox, você fala feliz, é a mesma expressão. Triste, é mesmo, não muda nada. Igual nesse momento, tô fazendo força, tô brincando, não tô não. Fazendo força aqui, ó. Aí sobe um pouquinho. Eu pedi pra fazer dessa vez com um pouco mais expressão, porque tem que ter. Claro. Eu nunca fiz botox porque eu tenho medo. Medo do Cara, quê? Medo. Deixa eu te falar assim, Medo. eu morava em Belo Horizonte, fui, né? E aí a própria dermatologia estética, ela vai fazendo sua clínica virar um palácio, né? Que o paciente quer... Quanto mais você deixa, né? Chique. Mais vai aumentando o valor e tudo. Só que o que acontece? Hoje virou uma baderna. Então, eu, sinceramente, não estou mais com a minha frente de atuação na parte estética, né? Porque... ninguém entendeu nada. Todo mundo falou, Fábio, você tá saindo daqui de Belo Horizonte, você tem 15 anos de carreira, tem um monte de paciente aqui, pra que você tá indo pra São Paulo? Eu falei nada pra ninguém. Né? Ninguém entendeu nada quando eu entrei no reality. Também tô quietinho até agora. E vou continuar quieto até eu chegar no ponto que eu quero. Entendi. Tá? Por quê? Porque, na verdade, hoje o reality show no Brasil, ele é algo que coloca a sua imagem para um público-alvo. Qual o seu propósito com isso? Às vezes ninguém sabe. A maioria das pessoas faz isso por fama. Fama por fama. Agora, se você tem ali um propósito, seja de montar uma empresa, seja de fazer bem para a nação, seja de mostrar para sua... Aproveitar o alcance para fazer algo, é isso? Exatamente. E o que eu acho mais legal dos realities da Record é que são realities que eles não te carimbam. Então, por exemplo, o BBB. Se você participa de um BBB, você é BBB para sempre. A própria Grazi Massafera vai ser para sempre BBB. Sabrina Sato, BBB. Agora, quantas pessoas já passaram ali pela Fazenda e tudo e seguem a carreira delas normalmente. Então, isso é uma questão de planejamento estratégico. Graças a Deus, eu tenho uma mentora que eu, assim... A Giz de Oliveira, não sei se vocês já ouviram falar dela. Giz de Oliveira. Giz de Oliveira, não. Que faz direcionamento artístico. Ó, que legal. Tem uma assessoria de imprensa muito boa. Então, assim, eu sei aonde eu estou, eu sei onde eu estava e eu sei aonde eu quero chegar. Agora, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Pô. Então, assim, todos esses passos, eles são calculados. Claro que, né, vez ou outra aí você se envolve num relacionamento e... Às vezes, né, o coração sempre ferra o nosso cérebro, né? Mas, tirando essa parte, a gente consegue, sim, usar a sua imagem para levar informação boa para as pessoas. E, muitas vezes, modificar o rumo da saúde das pessoas, né? Principalmente para os médicos. Eu acho que, assim, essa questão da atuação atrás do consultório, de ficar prescrevendo... Chegava no final do dia, eu tinha ajudado ali 10 pessoas. Eu falava assim, poxa... Eu tenho aqui minha dissertação do mestrado, eu tenho meu TCC do MBA, que são ideias que eu preciso colocar em prática e que eu não tinha visibilidade, eu não conseguia, não funcionava. Né? Eu tinha um programa na Band, mas não dava audiência. Entendeu? Então, assim, hoje, né, claro, não estou no ponto que eu estou ainda e não que eu quero estar ainda. Mas tudo quando você tem um propósito se justifica. Né? Então, e a sua ideia é aproveitar, então, a tua audiência para o teu propósito aí de ajudar as pessoas com doenças raras de pele, é isso? Esse é o meu propósito do coração, né? Do coração, tá. Aí qual esse é o meu chamado, assim. Vocês até brincaram aí, falaram da crase no nome e tudo. Eu fiz uma consulta com uma numeróloga, cara, que eu não acreditava nessas coisas, acreditava em nada disso. Só que ela, inclusive, ela é... Bom, não vou... Ela foi colocando tudo certinho, assim, ó. Fábio, sua letra tal, não mudou nada no meu nome. Só que ela foi simplesmente falando e clareando para mim algumas coisas na minha vida, sabe? Não vai, o meu nome agora não tem crase, não, tá? Tá bom, a partir de hoje não vai tem... mudar nada, não. Mas, assim, claro que isso é só é como se fosse uma representação, né? Daquilo que você já tinha enxergado há muito tempo que você queria para você. Então, assim, eu tenho um comprometimento com esses pacientes com doenças de pele raras. E hoje eu me enxergo como um médico comunicador. Então, assim, ou um comunicador médico, né? Em que eu vou levar informação para as pessoas. Está sendo construído aqui o primeiro hospital para pacientes com doenças de pele rara pela ONG
Jardim das Borboletas, que é uma ONG que todo mundo que me conhece já sabe que eu ajudo essa ONG há quase 5 anos. Então, eles estão com esse projeto agora de construção desse hospital para doenças de peles raras. E, assim, eu estou iniciando uma conversa com eles, prefiro, né, fechar certinho para comunicar divulgar. a vocês. Você falou que o propósito do coração é esse, mas então o teu propósito artístico é entrar nessa área como comunicador? Sim. Então, eu pretendo dar continuidade ao meu programa, né, que eu tive por 1 ano na Band. E aí agora a gente já está com o piloto pronto, estamos apresentando para algumas emissoras, só que num formato diferente, num formato bem mais interativo e tirando o foco da doença, né, trazendo muito mais para a realidade. Então, assim, o que é a realidade? É a coceira. O paciente todo mundo tem uma coceira. E coceira, só quem tem coceira incomoda, sabe o tanto que incomoda, né? Cabelo. Quem que não fica incomodado com cabelo caindo? Cabelo é complicado. Então, assim, trazer primeiro o paciente para aquele universo ali, para ver que aquilo não é uma coisa boba. Que ele vive... Aquilo ali é ele. Às vezes ele está deixando de sair de casa por causa de uma mancha no rosto. Quantos adolescentes deixam entram em depressão por causa de uma espinha? Uhum. As acnes, né, que aparecem, estouram no rosto da gente. Então, trazer isso de uma forma artística, educativa e transformadora para a vida das pessoas faz parte do meu propósito hoje. Bem legal. Uma coisa que fica clara, assim, a gente olha, você sai do padrão que a gente imagina para um médico, né? Usa brincos, tem tatuagem e tal. Olhando para vocês, você fala, meu, o cara é um popstar, né, velho? Isso em algum momento você sempre foi assim? Prejudicou sua área médica? E agora, nesse momento, imagino até que te ajude na área artística, correto? Na verdade, eu sempre tive vontade, mas eu nunca tive coragem. Porque o preconceito... Eu lembro que no 5º período de medicina, eu e minha colega Isabela, que tinha um piercing aqui e eu tinha um piercing aqui. O professor virou pra gente e falou assim, ó, vocês dois podem tirar esse piercing agora. Se não tirar, não precisa vir mais na aula amanhã, não. Nós tiramos. Bem, acabou. E aí, depois disso, você sente. E você sabe que existe mesmo preconceito. Tanto que, na verdade, isso aqui tá aparecendo aqui, mas... Se você for ver aqui, se eu fechar aqui, você não vê tatuagem. Uhum. E eu só consegui fazer isso depois que eu saí de trás do consultório. Por quê? Porque eu, enquanto um profissional que estou vendendo a minha imagem para o paciente médico, que eu não sei de onde vem, e o paciente não me conhece, não sabe da minha índole, não sabe da minha formação. Se eu chego cheio de tatuagem, na cabeça daquela pessoa, eu não vou vender uma boa imagem, né? Então, assim, agora hoje, já trazendo um pouco mais para a área da comunicação, de tornar a questão um pouco mais interessante, hoje eu posso ser mais eu, né? Posso fazer mais as coisas que eu quero e tudo mais. É porque saiu do padrão, né? Daquela coisa tipo isso, né? Você e é natural, a mesa e é paciente. como que uma coisa vai acompanhando a outra. Sabe? Uma coisa vai sempre acompanhando a outra. Até essa questão, você estava falando de oratória, quero entrar num curso de oratória. Eu fiz teatro profissionalizante 3 anos, então sou ator formado. Lá em BH? Belo Horizonte, Palácio das Artes. Legal, ajuda, né? Destrava bem. Ajuda. Só que isso tem 20 anos, né? Então, assim, já estou retomando e tudo, essa questão. Tudo para me preparar bonitinho para... pro grande momento, né? A gente tem que estar pronto. Para somar a medicina e a comunicação, né? Perfeito. E salvar mais pessoas, né? Ajudar mais pessoas. Agora, por falar em comunicação, você falou sobre reality, né? E você participou de um reality na Record com a sua ex-esposa, a Jenny Miranda, Casais em Apuros. Como foi esse convite? E assim, eu li, na verdade, a respeito que o seu relacionamento com a Jenny, vocês eram amigos, ela sua paciente, e vocês meio que combinaram um relacionamento, né? E dessa brincadeira nasceu um relacionamento de verdade, né? Sim. Tinha um propósito para esse reality ou para algum outro tipo de produto audiovisual ou não? É engraçado que essa história, assim, eu repito ela várias vezes, a Jenny repete ela várias vezes. Durante um certo momento de tumulto entre eu e ela soltou algumas coisas lá que foram erradas e eu também acabei brigando com ela em relação aos outros motivos e a gente acabou se atacando de forma que não ficou legal um pro outro. Mas hoje, graças a Deus, já tá tudo resolvido entre eu e ela, né? A gente estava conversando, inclusive antes aqui de eu vir aqui. A Jenny é uma querida, né? Assim, minha paciente, conheci ela
hoje vamos colocar aí há 7 anos, né? Então, somando esse tempo todo, ela me ligou realmente, enquanto a gente era amigo, falou: Fábio, tô passando um problema. Não compensa aí, meu erro foi mencionar o problema. Entendi. Tô passando um problema, posso ir pra aí? Falei: pode. Chegou lá e falou assim: ó, vamos fazer o seguinte, vamos fingir que a gente tá namorando, porque aí eu vou ficar livre desse problema daqui. E aí eu falei: olha, eu não garanto que eu vou conseguir, porque esse negócio de fingir, como é que finge? Na rua beija, aqui dentro não beija? Faz sexo, não faz? Como é que é? Beleza. Começou a fingir e já no segundo, terceiro dia já... Inclusive, meu pai pegou eu e ela na cama lá no sítio. Assim que no final de semana seguinte. Quer dizer, a brincadeira esquentou. Esquentou. A Jenny, ela é... Por isso que hoje ela ficava assim, deixa eu ver o esquilo. Ela falava comigo. Eu falei: não, Jenny, melhor não. O negócio é quente. A Jenny não tem jeito, né, cara? Ela era uma mulherão e isso eu tenho que reconhecer. Mas... E realmente houve essa proposta no início. A gente namora e tudo. E aí, assim, só que sendo que a minha vida estava totalmente voltada para medicina. Sempre levei uma carreira, né, séria, sem envolvimento de nada pessoal. E ela chegou assim com o pé na porta, né? Chegou metendo o pé na porta. E já na segunda semana, já minha vida já tinha virado um escarcéu. Porque ela é uma pessoa... Era uma pessoa... que qualquer pessoa que fosse namorar com ela ia ser exposto na mídia, só que eu não tinha noção da dimensão, né? Então não foi uma mídia boa para mim, de certa forma, porque foi polêmica atrás de polêmica. E polêmica que vende hoje no Instagram é polêmica ruim. Fala que não é. Sim, a gente pessoal adora. Quer ver Aliás, traição, se puder soltar alguma que a gente adora. É o cara que é gay e não sei o que. Então o pessoal só quer saber e eles pegam só a parte ruim. Pega só a parte ruim. E às vezes pega uma frase e foge do contexto. E aí os outros vão replicando. Porque aconteceu isso muito quando aconteceu o final do relacionamento de vocês dois. A Jenny nunca disse, entendeu? De algumas coisas que saíram por aí. E saíram. Entendeu? Então, assim, até hoje, tipo assim... Mas, enfim, aí eu também já tô acostumado. Falar que, assim, que me incomodo com isso, não me incomoda. Tipo assim, na verdade, o que a mídia, você tem que aprender a lidar com ela. Se você der corda, o negócio vai dar corda. Se você deixar de lado, daqui a pouco cobre. As matérias por si só vão cobrindo, porque a mídia é sedenta por fofoca, né? Com certeza. Sedenta por fofoca. E a Jenny, então, você acha que foi a responsável por colocar você nesse olho do furacão da mídia? Você acha que você chegou até a mídia por conta dela? Ela foi a principal responsável? Foi. Isso aí eu tenho que... Isso não tem como, né, eu negar. Até porque, na verdade, a gente não sabia que a filha dela ia entrar na fazenda. E a Bia entrou na fazenda e começou a atacar ela naquelas 2 primeiras semanas que a gente estava naquela... Aí eu falei: cara, não tem jeito de abandonar essa mulher. Você participou, inclusive, do podcast do Gabriel Perlini. Foi. Falando sobre isso, dos ataques da Bia. Porque foi uma situação que a Jenny tem uma história de depressão, então ela caiu de cama e tudo mais. Então, tipo assim, eu fiquei com ela durante esse período todo, tudo. A gente noivou, casou, tudo, sonhava ter filho, parará. Só que a gente tem personalidade que bate muito de frente. Aí, beleza. Entramos no Casais em Apuros, brigamos lá dentro, feio. Que vergonha do Rodrigo Faro, né? Que vergonha do Naldo da Moranguinho. Naldo e Moranguinho, é verdade. Que vergonha do Laranjinha e da Beatriz, porque todos ficaram... Porque ninguém vê, né? Tem me ver assim, fala, bonzinho e tudo. Mas a Jenny me deixava. Nossa senhora, a Jenny sabia me irritar de um jeito que só Jesus na causa. Mas eu gostava que ela me irritava. A Jenny irritou Raquel Sherazade. Eu gostava que ela me irritava. A Jenny irritou Raquel Sherazade. A nossa briga irritava os outros, o jeito de ficar discutindo, porque ela não para, né? Ela vai te cutucando ali, e eu também vou responder nela. Parece 2 crianças brincando. Mas assim, uma pessoa que aí, depois passado isso tudo, né? Claro, ela sofreu um cancelamento pesadíssimo depois na Fazenda 15, né? Foi. Nós ainda ficamos juntos aí uns 2 meses depois. Cara, mas foi muito ataque de todos os lados, né? A gente foi assim, tanto por parte de paciente minha, então começou a entrar questões pessoais muito próximas,
né? De afetar, assim. Então, por isso que eu fico indignado, que as pessoas falam assim, você quis mídia. Cara, que mídia positiva é essa? Que nunca, isso não estava no meu planejamento. Né? Porque não é esse tipo de mídia que ia me trazer o que eu queria. Então, depois de terminado tudo isso, com muito pesar no coração, porque foi sofrido para ela, foi sofrido para mim, mas no final foi bom para nós dois. Né? Entendi. E aí, assim, hoje eu consigo retomar meus objetivos. Tanto que eu tinha parado de ser médico, eu tinha esquecido. Porque eu vivia só de Jenny o dia inteiro. Saiu inclusive na mídia que o fim do relacionamento teria acontecido após um cruzeiro que vocês fizeram. Saiu saiu um monte de coisa. Pois E que rolou até agressão. Sabe o que foi traição com homem, traição com mulher, agressão. Cada hora saiu uma coisa, entendeu? Na verdade, é muito simples, isso é fácil de confirmar, todo mundo sabe. Foi no camarote do Cruzeiro do Alexandre Pires, né? Que ela ficou com ciúme de uma senhora que veio me dar um beijinho na bochecha, gerou uma briga lá e acabou. E nisso eu fui embora, falei, fica com a casa lá em Belo Horizonte, com as coisas, fica com os bichos, só quero metade dos bichos, entendeu? Meu cachorro, minha tartaruga. Aí ela ficou com o gato, aí foi, a gente dividiu. Havia um zoológico. Tinha um zoológico. Entendi. Tinha 11 bichos. 11 bichos? 11 bichos. E a gente ia comprar mais. Eu até tava mandando uma foto de um gato aqui pra ela que... E ela ficou em BH? A Jenny, ela mora em São Paulo? Aí ela ainda ficou um tempo em BH, depois ela veio pra São Paulo, depois ela foi pro Rio. Hoje ela está no Rio, então. Aí no dia que a gente assinou nosso divórcio, isso eu já contei também, nós ficamos. Você acredita? Olha só, fez um revival. Que a mulher é fogosa, você... Por isso que eu falo, eu não tinha falado isso pra ela, mas aqui, ó, eu não tô querendo te ver, né? Porque não é à toa não, tá? Tem um motivo, né? Tem um motivo. Agora, com a Jenny tá tudo bem, né? Como você disse. Tá. E com a Bia? Então... Você encontrou a Bia Na depois? verdade, assim, as minhas conversas com a Bia sempre foram mais diretas, assim. Eu nunca sempre tive que me posicionar em relação a Jennifer publicamente, porque as acusações eram muito graves. E a Jenny e eu, a gente quase apanhava na rua, né? E assim, de familiar meu parar de conversar comigo, entendeu? De paciente minha no consultório ligar e falar assim, desmarca a consulta. Entendeu? Assim, por quê? Por causa das coisas que saiu. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu não vou terminar. Eu não casei para terminar por causa disso. Então, isso aconteceu durante 2 anos. Então, o pessoal fala assim, não, você foi por causa do cancelamento da Fazenda. Cara, cancelado a gente foi desde que a gente começou a ficar. Então, tipo assim, o meu negócio entre eu e a Jennifer, só a gente entende. Entendeu? Então, assim, é uma relação sincera, com uma relação muito boa entre a gente, só que tinha muito pega pra capar também, entendeu? Porque ela vocês dois eram intensos demais, né? Muito 880. Entendi. Né? E a Gretchen? Você chegou a conhecer a Gretchen? Tem alguma relação? Então, a Gretchen também, né? Na verdade, conheço mais pelas histórias, né? Que a Jenny me contava. Chegamos a trocar mensagens no começo do relacionamento, e aí ela disse que eu não, falou assim, você é um cara estudado, não sei o que, tá se envolvendo com essa menina, não sei o que, parará. Aí eu falei, olha, você devia falar isso pra ela, né? Aí ela, bloqueou. Aí logo, então assim, já perdi minha sogra no primeiro, segundo, terceiro dia de... Então já acabou com a sogra o relacionamento. Perfeito. Mas ela veio querer te alertar de onde você estava entrando e você foi defender. Eu falei, olha, isso não me interessa o que ela fez ou pode ter... E se você tem algum problema pessoal, manda pra ela. Falei com todo o respeito do mundo, sabe? Mas assim, tem o maior respeito pela Gretchen, né? Também, tá? Não tem assim, ataque. Você vai ver que eu não sou uma pessoa de brigar com ninguém. Não gosto de briga. E assim, independentemente do que aconteceu entre a Jenny e a Bia,
Eu acho assim, minha visão de telespectador. Eu acho que independentemente da questão da Raquel Sherazade, que muita gente culpou a expulsão da Raquel por conta da Jenny, eu acho que a Bia, ela foi muito acolhida na edição dela. Foi. Tanto que ela foi finalista. Foi. Então, as pessoas não conheceram a verdadeira história entre Jenny e Bia. Não. Acolheram a Bia. Sim. Então, quando a Jenny entrou, acho que no primeiro dia ela já entrou cancelada. Já porque entrou. ela era a mãe da Bia, que rejeitou a Bia e tantas outras coisas que saíram na mídia. Sim. E assim, ela não conseguiu mostrar quem é ela durante a Fazenda. Por isso que eu ainda torço e eu acho que a Jenny ainda volta mais pra frente. Você acha que ela pode ser convidada para uma nova edição? Eu acho que o pessoal tá ali, a Jenny tá amadurecendo, entendeu? Eu acho que ela é uma pessoa que ela merece, sabe? Uma segunda chance. Tanto a Bia também. Eu acho que assim, na verdade, se tem um negócio que eu pedi durante esses 2 anos é que, pelo amor de Deus, acaba com essa brigaiada. Só que aí o próprio Arthur, que é o ex da Jenny, falou: Fábio, elas nunca vão dar certo. Desiste. Essas duas não vão dar certo nunca. São porque duas garotas elas são iguais. temperamentais. São iguais. É só Deus mesmo, meu filho. Aí naquele caso ali é só Deus. Porque eu tentei de todas as formas. Fazer Você as duas. defendeu muito a Jenny. E na época tentei da fazer as Fazenda. duas, fazer as pazes também. Mas não dá, não. Não rolou. Não rolou. Caso de família, não rolou. Comentários, Fê? Bom, alguns comentários. E os parentes já sempre aparecem. Olha lá. Geisa Contígio. Primo lindo e inteligente. Boa noite. Alô, Marlene, Marisa, boa noite. J. Paul, boa noite a todos. Renato Oliveira. Amor, amo você, a Jenny. Mona, que qualidade de imagem. Obrigado, Mona. É verdade, o estúdio é top aqui. Boa noite, tem um grande amigo albino, e sim, ele sofre muito preconceito. Renata Caria, desculpa, ansiosa. Patrícia Cunha, olá. Patrícia Cunha, Dr. Fábio sempre muito educado e gentil. Marlene, agora tudo é paz e amor, kkk. Graças a Deus, né, Marlene? Que ela agora lascou é tudo a boca no Dr. Fábio. Lascou a boca. Mas eu falou, não, né, eu de não você. levo pro coração, não, meu amigo. Tipo assim, aquele negócio, o que você fala, você lança pro universo e isso aí vai voltar pra você. Aí já é responsabilidade sua, eu sou responsável pelo que eu falo. Entendeu? E se você que trabalha com comunicação for dar bola a tudo que falam, a tudo que escrevem. E ela foi até além, que na verdade ela escreveu aqui, ó. Ela tá escrevendo. Eu ouvi você falando em um vídeo que ela te bateu. Acho que é por isso que o lance da boca. Tá, mas é porque o negócio Da é o agressão seguinte, que saiu na vocês mídia. viram que é a questão. Isso foi desde o começo. Assim que nós terminamos, eu disse, houve uma briga no camarote do Alexandre Pires e nós terminamos. Foi a primeira declaração. Aí o pessoal vai futucando, tipo assim, vai até gente vai contando, aí vai, entendeu? Então assim, até que no final aí briga de casal, ela começou já a falar que eu tinha traído ela. Aí eu já tive que me defender. Então assim, gente, é a pior situação do mundo, é você ter uma briga conjugal na internet. Porque briga conjugal já é, por si só, um inferno. No meio de um monte de gente ainda, porque assim, e o pessoal vai dando palpite. Então, assim, se teve agressão, se não teve, entendeu? Isso não cabe a eu ficar falando aqui. O que acontece é que ela brigou comigo porque ficou com ciúme de mim no navio. E pronto. E se eu falei que ela me agrediu, o que tem? Eu tomei um tapa ali, tá bom, beleza. Quantos homens tomam tapa? Tá tudo Porque bem. mulher ciumenta, ninguém segura. Ninguém segura. Ninguém segura. Perfeito. Né? Aliás, falou de briga na internet, a Mayra Card tá tendo treta, né, da filha na internet. Aí eu vi o Arthur falando, mas por que não fala pra mim? Já vai colocar na internet. Porque ao invés de falar com ele, já postou e aí acho que já virou um rebuliço do caramba, né? Não Tá sei tendo nem... Deolane Fiuk agora também. Também. Que gostoso. A gente adora, venham aqui, é o que a gente precisa. É o que a gente gosta, A gente quer né? o caos. Vamos ao troféu? Vamos ao troféu Vale ou Não Vale com o Dr. Fábio. Troféu vale ou não vale, com patrocínio, oferecimento da Mix Conceito, uma loja incrível, 10 mil metros quadrados de loja, ali na Raposo Tavares, KM 27,5, sentido Cotia. Estacionamento, carregamento de carro elétrico, restaurante, dá para passar o dia e peças assinadas e exclusivas e aquele atendimento top, incrível, gente. Ímpar. Já passe por lá, tem aí o QR Code na tela, aproveite as condições especiais.
Oratória Fora de Série é para você se apresentar cada vez melhor em público, no seu trabalho, alavancar sua carreira. Você merece mais, se destacar mais, ganhar mais. Então, aproveite a condição especial desse curso completo, 100% online, feito por mim com todo amor e carinho, beleza? 10% de desconto. Põe aí, pode tudo. É isso aí, Fezoca. Troféu Vale ou não vale, Dr. Fábio? Está aqui o troféu. Seguinte, aqui no telão vão aparecer 4 situações ou 4 pessoas. E aí você vai dizer se dá o troféu vale ou não vale. Se for troféu vale, levante. Faça essa honra. Se for não vale, pode bater, derrubá-lo aqui na mesa e contar pra gente por que você está dando aquele troféu. Tá bom? De acordo com a sua convivência ou com a sua experiência com o que vai aparecer aqui. Beleza? Beleza. Então vamos começar então. Quem é o primeiro ou primeira? Começamos com o peeling de fenol, que o senhor fez aí um comentário rápido, né, sobre a questão do rapaz que recentemente faleceu, porque foi procurar uma clínica de uma influencer que até então teria feito um curso pela internet. Sim. Então, quero saber se o seu troféu e que você contasse um pouquinho pra gente o perigo do peeling de fenol. Sim. Bom, então deixa eu só fazer umas considerações antes. O peeling de fenol vale. Vale. Em mãos experientes, né? Em mãos treinadas. Não vou dizer para você que são médicos, não vou ficar com essa reserva de médicos, dermatologia. Se o paciente foi submetido a exames, então tem que ser feito exame de sangue, tem que ser feito numa clínica séria, que tenha capacidade de fazer uma ressuscitação cardiopulmonar no hospital. Então, médico que tenha uma capacitação, né, de anos de formação e tenha mão para fenol, que saiba selecionar bem o paciente, nós temos resultados maravilhosos, né? O paciente tem que ser disciplinado também, então ele vai ficar igual um monstrenguinho mesmo, uns 10, 15 dias, correndo o risco de ficar com o rosto vermelho até 6 meses. Tem essas complicações. 6 meses. Se não for bem selecionado, mas tudo é combinado. Você quer rejuvenescer? Quero, mas o preço é esse. Vai custar isso. Você vai ter que seguir certinho. Porque se o paciente não segue, é 50-50. Então, assim, vale, ganha troféu. Só que, infelizmente, ele também não vale nada se for utilizado por quem não entende nada. Isso já está acontecendo há muito tempo, gente. Vocês lembram em Cascavel, há 6, 7 anos atrás, aquela farmacêutica que foi fazer fenol no braço da paciente, causou uma queimadura. Então, isso assim, eu falo que nada vem do nada, né? Nada acontece do nada. Isso já tem acontecido há muito tempo. Então, o pessoal finge que não vê, a gente finge que não escuta e vai acontecendo. Aí a medicina vai encavalando, ninguém dá as caras para falar, entendeu? Esse caso mais recente, então, você acha que chamou a atenção, mas não é nenhuma novidade, já tem casos passados. O que a gente fala é que, assim, enquanto não acontecer com um influencer, no caso foi que fez, né? Influencer. Mas enquanto não morrer alguém com um tromboembolismo aí por um preenchimento, não vai ser proibido. Igual o peeling de fenol foi proibido para os médicos, para todos os profissionais. Que é uma ferramenta excelente. Eu conheço profissionais que fazem só peeling de fenol, que agora estão... O que eles vão fazer? Sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer, porque os caras trabalham com peeling de fenol, só peeling de fenol. Perfeito. E tem resultados maravilhosos. Agora, isso aí é igual, gente, é igual um pincel na mão de uma pessoa que não sabe pintar, vai ficar uma porcaria de um quadro. Exatamente. Então é muito mão dependente. Tá. O fenol, desculpa a ignorância, doutor, mas o fenol é um ácido, é isso? Isso. O fenol ele é uma substância que ele tem a capacidade, né? O pessoal fica falando que ele penetra muito profundamente, pelo contrário, né? Na hora que ele atinge a camada superficial ali, ele já remove essa região toda. Então, assim, por isso que ele tem essa capacidade tão boa de estimular o colágeno. E de forma até mais rápida do que outros peelings, tipo ácido tricoloracético, por exemplo. Perfeito. Então, o troféu vale para o peeling de fenol nas mãos certas. Nas né, mãos claro? certas. Muito bem. Vale Ótimo. com ressalvas. Quem é o próximo, então? Doutor, é harmonização facial ou desarmonização facial? Eu tenho ranço desse nome e tô tomando ranço do procedimento também. Sério? Sério. Primeiro, porque já desde o início eu sempre achei ridículo o preenchimento que parece que fez preenchimento.
Então, o meu objetivo com minhas pacientes nunca foi fazer preenchimento para você ficar parecendo que você tem um preenchimento. Nós vamos fazer um procedimento aqui que você vai ficar mais jovem, vai ficar mais bonita, mas ninguém vai ver que você fez. Ninguém vai perceber. Ah, doutor, eu vou chegar lá em casa e contar. Não conta. Por favor, não conta. E se alguém apontar para você e falar que você fez, volta, porque deu errado. Esse sempre foi o meu objetivo. Boa. Só que aí, o que acontece? De repente, a gente começa a ver essas aberrações na rua. E é muito chato você falar que você faz... Você falar que... Poxa, cara, eu estudei 15 anos da minha vida para eu conseguir colocar... Nossa, você faz rápido, né? Faço. Eu fiquei 15 anos fazendo isso, então assim... Beleza. É muito chato você fazer uma coisa e ter que desmistificar na cabeça de novo da pessoa que aquilo ali vai... Por quê? Porque hoje é tanta bandalheira, virou uma... Desculpa a palavra, mas virou uma Putaria, né? O que você ia falar. Pode falar, doutor. Aqui virou uma é podcast. putaria, porque assim... E outra... A beleza é em ciclo, né? Então, assim... Agora, o que está valendo eu acho, as ruguinhas são bonitas. Então, primeiro, o homem nunca congelar isso daqui, ó. Essas ruguinhas. Eu congelei demais? O que você achou? Porque sabe por quê, cara? Não, tá perfeito legal, isso aí. vida real. Porque aqui, na hora que você... Botox aqui do lado, ele trava o sorriso da pessoa. Eu quero meu paciente sorrindo. Eu quero meu paciente sorrindo até aqui em cima. Se der ruga aqui, nós vamos preencher aqui um pouquinho com outro negócio. Mas eu nunca travar isso aqui, que senão você vai ficar rindo assim, ó. É, Você já o viu Eduardo aquele pessoal que Costa, ri Eduardo assim? Costa. Não. Os 10 ou não. A Eduardo E aí, Costa gente, passou por uma muito transformação. triste. Ficou. É muito triste. É E assim, a diferença Costa, né? da harmonização e do Botox, doutor? a harmonização, ela é uma técnica... Para começar, a harmonização já... Harmonização. O que vai harmonizar, né? Mas a harmonização facial é uma técnica que você vai, teoricamente, deixar as estruturas proporcionais, mas proporcionais em qual referência? Sendo que nós somos uma nação com tantas Verdade. etnias, cada rosto tem sua beleza, às vezes... Então não existe harmonização. Não tem como eu botar o mesmo queixo para todo mundo, até porque, na verdade, a beleza de um rosto, muitas vezes, ela tá naquela assimetria, muitas vezes ela tá no lábio grandão, Na ou no feiura, lábio na fino, feiura. entendeu? Às vezes é Cara, verdade, o estranho é bonito. Não é, tipo, cada vez mais, É. eu concordo contigo. É porque a harmonização ficou todo mundo com o queixo quadrado, né? É o que você muito vê nas feio, fotos. É o nas padrão do clínicas, super-homem. é o É padrão. muito feio. Então, assim, se eu já odiava o excesso, hoje eu já não consigo... Hoje eu já nem... Eu prefiro falar assim, não, fica assim, vamos deixar assim. Porque eu já perdi a vontade, já, Aí você sabe? recomenda só mesmo um Botox pra tirar as linhas de expressão? Um preenchimento. Eu recomendo o básico, só que eu saio tão exaurido quando eu faço, porque, tipo assim, parece que criou uma carga tão pesada em cima disso, que eu prefiro deixar o rosto... É aquele negócio, o padrão europeu, ele tá vindo pro Brasil. Então, logo, vocês vão ver que esses excessos aí, eles vão... Tanta gente já aceitando, gente, que nós envelhecemos mesmo. É pouquinho, é só para tirar a sua expressão de cansado. A olheira, o canto da boca vai ficando para baixo. Olheira, você sim. levanta um pouquinho, aqui você tira o olhar de cansado, entendeu? Não é para virar um boneco. sacanagem. Então, não. Então, não por vale. favor, Eu vou falar, harmonização facial, Não vale. Não vale, não Muito vale. bem. Perfeito. Próximo. Próximo, então. Ricardo Costa. Aliás, pegamos uma imagem, inclusive essa imagem aqui, o Ricardo, é quando, pós-discussão com você, ele vai até a cozinha, pega uma faca e volta para te agredir na Grande Conquista. O que é que aconteceu, na verdade, doutor? De acordo com ele ia rasgar a minha mochila. Né? Só. Tá Ia bom. só rasgar minha mochila. Só que quem tava lá, todo mundo viu, né? E sabe o que eu fico mais impressionado? É como que o brasileiro, ele gosta de acreditar numa mentira. Entendeu? Então, assim, ele saiu aqui, eu vi as coisas que ele falou, sabe? Porque lá dentro, o que aconteceu foi que ele queria chamar o pai dele, que o pai dele desembargador, não sei o que mais, e eu ia sair do reality preso. Não tinha feito nada. Não tinha feito absolutamente nada. E aí ele foi correndo, sei lá o que deu nele, um surto, né? Porque ele foi realmente pegar uma faca. Aí ele disse que não achou e pegou a tesoura. Isso, é isso mesmo. E ele ia cortar a minha mala. Então, assim, ele é um cara que...
E ainda por cima, ele é um cara que está sendo cotado para a Fazenda. Que teve um comportamento que foi a primeira vez que alguém tentou, né? Talvez, isso aí será que é uma tentativa de Assassinato? lesão corporal, mas foi a primeira vez que alguém tirou uma faca para um objeto importante a cena para alguém. A cena foi pesada. Entendeu? Tanto que ele foi na hora que, tipo assim, eu parei assim e falei assim, não, acabou, sai o jogo, porque assim, os gritos, né, das mulheres, eu vou ligar pro meu marido, eu quero ir embora, blá, 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 blá. Então assim, não tiro, que eu acho que isso não foi uma... Se ele, como diz, fez brincando, ele tem que ter responsabilidade social e sabe que ele tá num reality, então ele tem que dar exemplo, né? Porque tem pessoas que estão assistindo e que vão copiar as atitudes dele. Porque o brasileiro é assim, né? O que passa na televisão é o que se faz em casa. E um país violento como o nosso, a pessoa dá um tipo de exemplo, um cara... Poxa, isso não é exemplo que se dê, não. Né? Isso não é coisa de se fazer em reality, não. Eu acho que tudo bem, você pode jogar com as armas que você quiser. Agora, jogar pegar arma branca... Não. Pra atacar. Não vale. E cotado tá sendo cotado ainda pra Fazenda. Eu acho que, olha... Que loucura. Eu conheço pessoas que vão, e se ele entrar, eu vou aconselhar essas pessoas a não entrar. Eu sei quem vai entrar, a Jenny. Você pode contar o nome pra gente ou não pode contar? Já vai entrar, porque ela tá bombada aí, não posso contar. Ele não pode contar. Jenny, a gente já tá sabendo, velho. E se ele entrar, entra, fica tranquila. Agora, a briga, né, Só de que vocês dois negócio... começou quando? O estopim inicial, né, da briga entre vocês dois. E aí foi também outro susto meu que chegou aqui fora, na hora que eu saí, todo mundo falando assim, ó. Ele cavou a expulsão do Ricardo igual a Jenny cavou a da Sherazade. Então, ou seja, ela já veio também aquele hatezinho ali de antes. Eu falei, gente, eu conversava com o cara, a gente trocava, a gente discutia. E aí, de repente, o cara foi entrando numa pilha, porque também ele foi discutir comigo. E assim, cara, eu também sei usar os argumentos certos na hora certa. Então, ele foi conversando comigo de uma forma que ele falou assim, então você sai, no final das contas eu concluí, falei assim, que você quer sair, então você se indica para a zona de risco. E ele ficou meio que sem. Então, eu fui realmente colocando ali numa briga de diálogo, que não tinha nada de injusto nisso, porque ele era um cara que era xenofóbico, gordofóbico, chamava a mulher de cão, e foi a partir desse momento que eu comecei a falar, esse cara tem que sair. Entendeu? Ele fazia isso dentro do reality. Dentro do reality. Dentro do reality. Então, assim, aí ele se tornou o meu oponente ali, porque eu achei justo a briga com ele. Falei, não, então ele é um cara que eu quero duelar. E comecei a brigar com ele. Discutir. Até que chegou o momento que ele... Pum! Tipo, e ninguém esperava isso, nem eu. Porque ele era o meu principal oponente ali. Então, teoricamente, na hora que acabou o enredo meu e dele, acabou o meu enredo lá dentro. Entendi. Entendeu? E aí eu saí aqui fora e na hora que eu fui ver as coisas... Claro, a maioria das pessoas, né? Tipo assim, bom senso. Agora, uma boa parte do pessoal... Ricardo injustiçado. Ricardo, Por quê? Porque ele pegou também e falou que eu tinha jogado uma cueca freada. Não era uma cueca freada, era uma sunga molhada. Que era a sunga dele, ou a sunga de outro... Sendo que eu tava sem lente. Peguei uma, joguei para um lado, outra joguei para o outro, e para a Mari parar de gritar, porque a Mari tava era uma berrando. sunga mesmo, pelo menos no contexto da briga parecia uma sunga. Foi para irritar ele, foi também, entendeu? Mas tipo assim, cara, o que é isso perto de uma ação dessa? Entendeu? Então assim, eu acho que ele saiu do jogo justo, eu acho que isso aí não tem nada de... A expulsão foi justa, na sua opinião, então? A expulsão foi necessária, né? Tanto que assim, não teve nem que se questionar. Né? Nem falaram comigo na noite. Já me chamaram, Fábio, seu remedinho pra dormir tá aqui. Dormir. Ah, tem uma equipe que depois conversou com você? No dia seguinte? Poxa, a Record foi... Uma equipe psicológica? Foi maravilhoso. Raparam ele de lá na hora. Sim. Tiraram ele de lá, assim... Em questão de poucos minutos. Acho que eu não concordo com isso, assim, por exemplo. A pessoa foi expulsa, não tem que voltar. Qualquer pessoa. Cara, mas é isso que eu fico... Eu não sei por que a Record tem essa mania de voltar com os participantes que foram expulsos.
acabou a sua chance. Você foi expulso. Se foi expulso, teve uma equipe técnica que olhou, que viu. Ninguém expulsou, na verdade. Não gosto da cara daquele participante. Pra ele voltar agora pra Fazenda. E assim, e já aconteceu já com outros participantes da Fazenda que foram expulsos, depois ganharam uma segunda chance. Você ser eliminado é uma coisa, o público não gosta de você ou prefere aquele outro participante. Agora, a equipe técnica avaliar que você foi contra as regras do programa e depois chamar de volta, não tem nada a ver. Não. Eu acho que não tem nada a ver. Até porque isso não é um comportamento de uma pessoa que tem que... Assim, isso... Enfim, não quero ficar dando diagnóstico aqui também, não. Mas... Mas você também não entende o fato dele talvez voltar para a Fazenda. Não, aí realmente... Depois de uma cena dessa. Não, isso aí seria um absurdo, cara. Pois é, isso aí, assim, concordo. eu vou achar um real absurdo, porque ele não tem condições, não tem como fazer um tratamento psiquiátrico em 3 meses. 2, 3 meses. Então ele é um risco. Apresentando esse tipo de atitude. Um risco real. Porque quem disse que ele não vai apresentar de novo? Se ele fez isso com 10 dias, imagina o que ele não poderia fazer com 3 meses de programa comigo. Então Deus sabe o que faz, cara. Deus sabe o que faz. Então, para você, doutor, troféu não Troféu vale já mesmo. tá arriado Assim, aí. e Tá não caindo. vale pro participante, tá? E tomara que ele tenha saído, se tratado, tenha recuperado. Reconhecido o seu erro. E reconhecido que não, Ricardo, não entra agora. Deixa para você conversar sobre isso mais tarde. Eu quero sentar, quero bater um papo com ele mais para frente. Só tô me certificando de que ele tá realmente bem, entendeu? Porque eu também não quero ficar com karma com ninguém, levar briga com ninguém, não, entendeu? Então, assim, é basicamente isso. Espero, não tem nada contra ele, mas eu acho que ele não deve se submeter a um reality agora. Nesse momento. Daqui agora a poucos meses. Porque eu, como Fábio, não estou falando como médico, tá? Acredito que ele não tenha condições para tanto. Perfeito. Troféu não vale. O troféu já está aqui, então não vale. E agora, então, o último, ou a última, quem é? Lizzy Gutierrez. A Lizzy. Que está na Grande Conquista 2, inclusive. Inclusive, ela disse recentemente, numa conversa com uma outra pessoa, que se você tivesse ido para a mansão, ela teria ficado com você. Ela disse que só ficaria com você. Como você não subiu para a mansão, ela não ficaria com mais ninguém. Então, a Lizzy eu já conheci ela de fora, né? E a gente ficou já. A gente ficou num carnaval e tudo mais. E assim, ela é uma pessoa incrível, uma pessoa fantástica. É totalmente diferente do que se apresenta na televisão, porque aquilo ali é o modo Lizzy reality. É porque ela entra em parafuso. Total. E aí as pessoas têm julgam muito o preconceito em relação à imagem. E aí eu acho que as pessoas tinham que primeiro se olhar no espelho, né? E segundo, aprender que as pessoas, né, eu acho a Lizzy maravilhosa. Só que, na verdade, assim, essa questão de você olhar só a beleza da pessoa, não se compõe e não se apaixona só por beleza. Beleza é importante nos primeiros horas, primeiros dias. Depois, meu amigo, se você não tiver uma conversa boa, entendeu? E assim, eu acho que ela sofre... A Lizzy, conheço ela, na verdade. A pessoa, assim, internamente. E eu acho que o que ela sofre de bullying, assim, é terrível, é péssimo. E eu condeno todo mundo que faz mal e fala essas coisas pra ela. Então, leva meu troféu, que ela é uma pessoa sensacional. Quem conhece ela aqui de fora sabe. Beleza. Então, Muito Lizzy bem. Gutierrez, troféu vale para você. Dele, Dr. Fábio Gontijo. Esse foi o nosso troféu Vale ou Não Vale, Fê? Muito bem, com oferecimento da Mix Conceito e Oratória Fora de Série. Se você gostou, você que tá vendo agora, deixa o teu like, vamos bater 100 agora, 97, eu quero ver 100 no mínimo, beleza? Vambora. Agora, doutor Fábio, Fabião, o que você consumiu essa semana? Filme, série, podcast, livro, pra recomendar pra nossa audiência, cara, pra gente entender quem é você. Boa. Cara, eu tô lendo um livro que chama Diário Estoico, que ele fala muito assim sobre o estoicismo, que é algo que a pessoa fala, estoico, não sabe nem às vezes mas o estoicismo, ele tá tão presente na nossa vida e ele é dia a dia. Só que quem é ansioso, qual eu sou ansioso, eu leio, né? Então, assim, aí tá até porque é muito bom ler esse livro. Então, ele conversa sobre coisas do tipo assim, ó.
O que eu faço aqui pra mim, eu sou responsável até o que eu faço. O que repercute pra lá já não é mais um problema meu. Entendeu? Não é mais então, o meu controle. Já não tá mais no meu controle. Eu tenho que pensar muito mais no meu planejamento estratégico e sobre as coisas da minha vida do que preocupar com o que o outro tá fazendo ou tá pensando ali sobre. Porque isso só atrapalha a gente. Então, esse livro de Diário Estoico, eu tenho gostado bastante. Estou estudando muito e lendo muito sobre logosofia. Logosofia. O que seria isso, doutor Fábio? Que também, assim, eu comecei a logosofia a estudar e assim, gente, o YouTube tem tanta coisa maravilhosa. Então, assim, sabendo usar, a gente aprende tudo, né? A logosofia, ela fala bastante sobre essa questão também de você se blindar do exterior. E aí, assim, e também a amazofia. A amazofia, ela aí já vem porque eu já estudei todas as religiões que vocês imaginarem. E a única que eu não tinha estudado ainda é essa tal dessa amazofia, que ela fala aí sobre a vida de extraterrestres fora da... Então, assim, é interessante de estudar e eu escuto como literatura. Eu gosto de saber, porque, assim, muitas vezes a pessoa fala assim, mas por que você... Gente, tudo que veio do homem, tudo que foi criado pelo homem, tudo que é seguido como seita, enquanto seita, te faz conhecer melhor ainda o ser humano. E eu amo conhecer o ser humano. Eu tenho uma biblioteca com mais de 2.000 livros. Então, assim, por quê? Porque eu gosto de ler sobre tudo que você imaginar na vida. Então, assim, moda me interessa. Como é que os chapéus foram evoluindo? Por que foi evoluindo? Por que teve o minimalismo? Como é que foi ligado isso? Então, assim, tudo que é sobre o ser humano eu gosto. Parabéns. Excelente. Fera, né? Dá Nossa. até inveja. 2.000 livros? 2.000 livros. Eu não li nem 10. Livro pra dar na cara, Parabéns. mas E eu assim, achava que gostava de ler. Pois é. Parabéns, muito Parabéns, bom. parabéns. Fica a dica então, aí a gente vai conhecendo melhor você, né? Agora tem o nosso bate-bola, cara. A gente não imitou nenhum programa, é uma coisa Demais. só nossa. Só Então você nossa. vai perceber aí. Um bate-bola, jogo rápido com o Dr. Fábio, até para continuar conhecendo um pouquinho mais, né? Então eu falo, pergunto, o que vir na sua cabeça você responde, Bate beleza? pronto. Um defeito. perfeccionismo, Uma qualidade. sinceridade, Um sonho. humanidade para os pacientes com doença de pele rara. Um ídolo. Um ídolo. Jesus Cristo. Boa. Um passatempo. Ler é óbvio, né? Acabou de falar, né? Uma música. Uma música. Tá me vindo só poema, porque eu gosto muito mais de poema do que de música, sabe? Mas vamos lá, uma música. No Recreio, da Cássia Eller. Boa. Uma comida. Eu gosto de tudo. Estrogonofe, lasanha, Você é bom de garfo? de qualquer coisa, como tudo. Dou risada quando? Dou risada quando tenho insights sobre mim mesmo. Tipo assim, quando eu vejo e falo assim, puta que pariu, eu tava fazendo isso daqui e isso aqui era por causa disso, isso aqui. Aí eu dou risada de mim mesmo, de como que eu fui otário. Boa. Fico curioso quando? Fico curioso quando eu vejo alguém agindo de uma forma que, tipo, incompreensível, assim, por exemplo... Que não se justifica de forma alguma, ou seja, de uma forma hipócrita. Eu fico curioso mesmo para saber. Eu falo assim, gente, o que passa na cabeça de uma pessoa que come, que vive de quê? Uma pessoa que pensa esse tipo de... O que tá por detrás, né? Por quê? E é Entendi. porque eu quero entender, eu quero saber, porque quem sabe eu posso pensar assim também. Claro, claro. Não saio de casa sem... Eu não saio de casa sem a Renata. Inclusive ela está aqui. Tá aqui, Belíssima. só de olhinho. Só de olho. Tenho medo de... Eu tenho medo de viver sem ter vivido. Boa resposta. Viver sem ter vivido. E agora, então, para fechar a nossa pergunta principal, que o Fê vai fazer para você e vai filmar para nós colocarmos nas nossas nossa redes sociais. Olha, Vamos lá, pode Fê. olhar aqui.
Fábio Contígio, que para você pode tudo e mais um pouco. O que pode tudo e mais um pouco? Eu acho que ler a obra completa de Nietzsche, ler a obra completa de Clarice Lispector, conhecer sobre as doenças de peles raras, que eu acho que é maravilhoso você fazer o bem ao próximo, porque quem é beneficiado no final das contas é você mesmo. E põe isso tudo aí junto com poesia que vai ficar melhor ainda. Uma salva de palmas. Muito bem, obrigado, Fabião. Fábio Contígio. Cara, pela obrigado. participação. Deixa a tua rede social pra galera. Aliás, já Como é muito encontrar? seguido. A gente coloca aqui também, né, no GC, mas para os seus projetos. Aliás, uma dúvida. Você continua dando consultas ainda? Então, hoje eu tô mais empresarial, né? Então, Entendi. assim, as clínicas continuam, Belo Horizonte, São Paulo. Sim. E eu tô focando agora nesses projetos, como eu disse para vocês. São Fazendo um projetos pouco por conta dos beneficentes. projetos. Perfeito. Ótimo. Projetos beneficentes, então, pacientes com albinismo e tudo. Tô recrutando todos pra gente fazer ação social. Então, deixa, por favor, suas redes sociais, como encontrar Fábio. E algum projeto futuro que você queira já compartilhar aí? Boa. Fábio Gontijo, né? Então, é dr de doutor.fábio.gontijo. E os projetos futuros, eles estão em relação à comunicação e solução dos problemas dermatológicos de forma barata e fácil. Perfeito. É o que Obrigado. nós queremos. Meu amigão, mais uma. Mais Obrigado, uma. tamo Show de junto. bola. Fabião, obrigado mais uma vez. Cara, eu que Obrigado por ter agradeço. vindo, muito Em bom. nome dos meus dois irmãos. Valeu, bom demais. Lá de Minas Esse Gerais. sotaque mineiro é bom, né? Não é? Gosta de pão de bem, queijo? Vai Se eu levando for a lá gente. no seu curso de oratório, você vai mandar perder meu sotaque? Filho, não, jamais. A minha batalha é pra gente ser o que a gente é. É verdade, isso no seu é curso você fala exatamente, disso? Fala de Sempre. sotaque? Não, eu vou falar o que? Vou tirar o sotaque de alguém? É porque tem alguns cursos que falam pra Não, tirar. jamais, O jamais. coach da Giz também, ela falou, eu vou te preparar pro reality pra você ser quem você é, com Pô, dignidade. ser de verdade. acredito que seja É de isso. dentro pra fora. A gente é quem a gente é. Igual a jeitinho aqui. Se você for ver eu lá fora, com o meu filho, com a minha esposa. É a mesma coisa, não é? Até porque sotaque é a identidade igual, da gente, você né? tem que ser igual, é lógico. Se você acha muito assim, era muito pior, viu? Era Mas pior. acho legal, pô. Vai envolvendo a gente. Eu Mineiro gosto, eu é gosto do ligeiro, sotaque do mineiro. mineiro. Come quieto mesmo. Ó, Come quieto. se você gostou, compartilha com alguém. Agora não é mais like, não. Compartilha com alguém e fala: nossa, vi lá o Fábio, o doutor Fábio falou dos procedimentos, Aliás, falou altas dos dicas, né? realities, falou das tretas. A gente gosta Altas do caos. dicas. Caos também. Compartilha com as pessoas, tá bom? Até terça-feira que vem teremos aqui Dudu Camargo. Olha só, você que tá. Ó, o Dudu tá aqui com a Vem gente. contar pra nós o que é fato e o que é fake. Fê. 7h30 ao vivo, semana que vem. Tchau. Beijo, Valeu. tchau.